em Hebreus capítulo de número 11. Esses dias eu estava pensando, o que é fé? E analisando, meus amados, o que temos ouvido, visto, presenciado, testemunhado, até pedido, será que temos usado de fato a fé que está em nós? Porque hoje fé é apenas um objeto de trampolim. A fé se tornou um objeto de status. Como assim? Pai, eu quero ter fé para alcançar tal coisa. Pai, eu quero ter fé para ter tanto. Pai, eu quero ter fé para receber isso. E temos usado a fé de forma errônea, de forma distorcida, porque nos falta a verdadeira fé, porque a fé que Deus nos concede, que Deus nos dá, é para somente Ele. Não foi à toa que Jesus, pregando o seu sermão do monte, disse que devemos buscar o reino de Deus. A fé, ela deve buscar o reino de Deus, a sua justiça. E o que acrescenta, meus irmãos, as demais coisas? É a nossa fé ou é Deus? E as demais coisas, vos. Então observe bem, quando o Senhor Jesus Cristo prega ou fala sobre buscar o reino de Deus, Ele está falando sobre essa fé que busca a Deus, que se inclina para Deus, que adora a Deus, que serve a Deus, que busca o reino de Deus, porque reino de Deus, meus irmãos, não é riqueza humana. Reino de Deus não é até mesmo, entendam bem, não é a cura física apenas. Reino de Deus está muito mais do que cura física, está muito mais do que um milagre pessoal. O reino de Deus fala sobre questões eternas, sobre vida, sobre santidade. Isso é reino de Deus. Reino de Deus é o que? É se submeter à sua vontade, à sua palavra, é obedecer a Ele em todo o tempo. Isso é reino de Deus, a justiça dEle. E observe que essas demais coisas que nos são acrescentadas, é Deus quem acrescenta. Então nós usamos a fé para o acréscimo de Deus, e não usamos a fé para o reino de Deus. Usamos a fé para os benefícios que Ele nos concede materialmente. Não estou dizendo que isso é errado, mas estamos aqui, meus irmãos, fazendo entender que usamos muitas vezes de forma enfática de que a fé é para receber os benefícios de Deus no sentido humano, físico. E esquecemos que a fé genuína, que a palavra nos ensina, é para Deus, é para a vivência em obediência, e nós vamos ver justamente em Hebreus capítulo de número 11. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler apenas alguns versos. Verso de número 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha só onde a fé está se relacionando. Bom testemunho. Já analisaram bem aí? Bom testemunho. Pela fé entendemos, tomamos conhecimento, ciência, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Verso 5, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Verso 7, pela fé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Isso foi Noé. Verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou. Verso 11, pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, receber o poder de ser mãe.
Verso 13: todos que esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Isso também é ter fé, é não receber a promessa, ver a promessa na geração e se alegrar porque a geração está sendo abençoada. Hoje em dia o povo é tão egoísta que fica chateado porque Deus fez a promessa e não recebeu a promessa em vida. Vai olhando o que Deus está falando e vai segurando aí. Verso de número 17: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Verso 20: pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú. Verso 21: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José. Verso 23: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Aqui a gente vê muitas mães, muitas vezes se preocupando com todas as coisas, e em vez de exercer a fé, exerce mais a preocupação do que a fé no Deus que guarda os nossos filhos. Verso de número 27: pela fé, Moisés abandonou o Egito. Só isso pela fé que faz. Verso 29: pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho. Verso 30: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. E por fim, lá no último, os versos lá, 39: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo que melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus, é pela fé que nós ouvimos e cremos também na Tua palavra. É pela fé dada pelo Senhor para crer na própria fé em Deus que estamos aqui resistindo às tentações. É pela fé, Senhor, que eu também peço ao Senhor nesta manhã que me use poderosamente, com graça, que não sejam as minhas palavras, que não sejam as minhas ações, que não seja o meu pensar, nem o meu desejar, mas seja o Teu Espírito Santo em mim, como instrumento falando ao povo, e pela fé nós oramos no nome santo de Jesus. O que é fé, meus irmãos? Como você crê que você tem fé? Parece estranho, né? Crer na fé, tendo fé na fé. A Bíblia, meus irmãos, interessante, ela é um manual de ação de fé. É um manual que nos mostra a crer desde o início de todas as coisas, desde Gênesis capítulo de número 1, quando Deus cria todas as coisas, forma o homem. E a gente observa que aquilo que estava invisível aos olhos humanos, se tornaram visíveis porque Deus assim o quis. Deus assim o revelou, Deus assim mostrou. Então toda a Bíblia dá a resposta exata ao que é a fé. A filosofia, ela tenta explicar o que é a fé, mas ela não pode explicar aquilo que ela também não crê. Como um ateu pode explicar sobre a fé, se ela ou essa pessoa não receber do próprio Deus a fé para ter fé, provocada pelo próprio soberano? Então nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11, vários exemplos sobre fé, extraídos de uma narrativa de grandes heróis do Antigo Testamento. Uma galeria, meus irmãos, que nos mostra como temos sido falhos na nossa fé, ou usurpando dessa fé para o benefício pessoal, e assim desagradando aquele que deveria receber pela fé que nós temos toda adoração. Nós vamos perceber que em Hebreus capítulo de número 11, aqui frequentando, ou melhor dizendo, lendo esse maravilhoso capítulo, nós vamos perceber que esses homens eram homens falíveis, limitados, que tinham a mesma natureza de nós como homens, pessoas, e também essa natureza terrível, que eu gosto sempre de enfatizar, para que a gente entenda que a nossa natureza pecaminosa é contra Deus. E observe bem, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível servir a Deus, sem fé é impossível, meus irmãos, adorarmos o Senhor. Então não há como estar diante do Senhor, agradá-lo, adorá-lo, servi-lo de forma excelente,
se a fé verdadeira, genuína, cristã, bíblica, não estiver inserida em nosso coração. Talvez isso, nos dias de hoje que temos vivido, está havendo uma apostasia uma atrás da outra. Pessoas desistindo do evangelho porque disseram que tinham fé em Deus, mas agora abandonaram a Deus. Então a verdade é que a fé que eles possuíam era uma fé superficial. Era uma fé, meus irmãos, com intenções escusas. Era uma fé que não produzia santidade. Não produzia uma vida, sabe, uma vida devocional, uma vida piedosa, uma vida de entrega ao Senhor. Porque, entenda bem, a fé genuína nos afasta também das tentações. Porque a fé deve nos provar o amor a Deus. É isso que precisamos analisar. Então, nesse contexto de fé, e eu fico muito triste porque temos pastores que pregam a fé para um sentido humano apenas, físico. Você precisa ter fé para receber o carro. Ok, eu tenho fé. Mas essa fé não é a fé verdadeira em Deus. Ela precisa estar em Deus, para que o próprio Deus é quem nos dê. Então a fé, meus irmãos, tem sido usado de maneira até mesmo absurda, banal. Temos desprezado a fé genuína. E Hebreus 11 vai nos ensinar como de fato devemos usar a fé. Então aqui a relação da criação, as observações sobre esses homens e essas mulheres de Deus, elas nos valem para os dias de hoje. Sendo assim, aqui, meus irmãos, existem pessoas que foram antediluvianas, antes de existir o dilúvio. O que acontece? Olha só no verso de número 4. Nós vemos que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Olha que coisa interessante. Até para ofertar e dizimar, precisa ter o quê? Fé. Para se doar na obra de Deus, oferecer a nossa vida para Deus, não é apenas o desejo de querer, precisa ter o quê? Fé. Porque muitas pessoas se dispõem a fazer a obra do Senhor, se dispõem a ofertar na casa de Deus, mas o fazem não pela fé, o fazem apenas por desencargo de consciência. E quem é a pessoa melhor para nos dizer, a não ser Caim? Talvez habituado em ofertar, em dar. O pastor pediu aqui oferta para a obra missionária. O povo dá, não dá porque é pela fé. Entendendo que aquela oferta, ela será, meus irmãos, um instrumento poderoso para suplantar, para suprir a necessidade de uma pessoa. Ela é oferecida a Deus e essa oferta se torna um instrumento para abençoar. Mas muitos a dão de qualquer maneira. É melhor que não dê, para que não seja como Caim. Eu já contei aqui a história aqui em Belo Horizonte, quando o pastor Jorge Linhares, pastor da igreja Batista de Getsemane até hoje, precisou construir uma igreja maior ali na cidade de Belo Horizonte. A igreja era no bairro Jaraguá, e ele comprou, meus irmãos, pela fé, um terreno no bairro Dona Clara, pela fé. Porque o valor do terreno é uma coisa absurda. Observe bem, nenhum de nós assinamos o contrato que vamos categoricamente dar oferta na igreja. A gente não assina um termo de responsabilidade dizendo, eu serei ofertante ou dizimista na casa do Senhor até quando eu morrer. Alguém aqui assinou algum termo de responsabilidade ou de comprometimento? Quem assinou pode levantar a mão, que eu vou mandar rasgar. Alguém assinou? Não temos isso. Por isso que até a oferta é dada pela fé. E pastor Jorge Linhares, meus irmãos, reuniu as pessoas mais endinheiradas do tempo, os abastados de riqueza, aqueles que tinham condições de tudo. Ele reuniu, dizendo, colocou o projeto, meus irmãos, a igreja já não suporta mais. Eu espero que isso aconteça aqui na igreja, que essa igreja não suporte mais gente, que vamos precisar comprar um terreno e construir 3 vezes mais, não sei não, ou faz um culto de 5 horas por dia. Ele chega e fala assim, olha meus irmãos, precisamos fazer.
Precisamos realmente construir. E fora os desafios missionários que a gente sempre tinha fora. Ele reúne e todo mundo faz o quê? Dá desculpas. Eu não posso porque o meu imposto de renda é muito alto. Eu não posso porque o quadro de funcionário é muito alto. Eu não posso porque eu tenho que pagar 13º. Ele começou a justificar porque não poderia pela fé ofertar. Foi um fiasco. Aí pastor Jorge Linhares, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, reúne quem? Os aposentados, os pensionistas, os assalariados, os desempregados da igreja. E está todo mundo reunido ali. Irmãos e irmãs, quando eu levei pastor Ismael para a Canoa de Dentro, ele não conseguiu entender como é que uma igreja podia ser construída naquele lugar de uma forma tão excelente. Isso é o quê? Fé. Se os irmãos nunca conheceram Canoa de Dentro, vá para a Canoa de Dentro lá conhecer. Meus amados, quando ele fala, coloca o projeto, levanta uma veinha, aposentada, eu vou ofertar. De repente, meus irmãos, foi se levantando, pastor, estou desempregado, mas eu vou lavar carro, eu vou ser empregado de alguém, eu vou lavar banheiro, mas a oferta eu vou trazer. E começou a se levantar. Quando menos espera, os menos possibilitados para comprar o terreno foram os que se levantaram. Escuta o que eu vou dizer aqui. Nesse meio estava um rapaz que se prontificou a lavar os carros, ia para lavar carro, tirava a oferta e dava. Olha só o que ele fazia. Ele recebia R$15 por lavar, separava R$1,50 e o restante dava de oferta. R$1,50 era o que? O dízimo. E o restante era a oferta. Ou seja, era R$10, R$15. Meus irmãos, há 4 anos atrás, quando de férias, ou antes disso da pandemia, quando eu fui de férias para Belo Horizonte, eu fui procurá-lo. Sabe que hoje ele é dono de uma concessionária. Porque a oferta que ele deu não foi oferta apenas para justificar a sua ajuda, o seu comprometimento. Ele deu pela fé. Ele disse, eu vou lavar carros. É isso que precisamos entender. Nós não ofertamos por desencargo de consciência. A fé de Abel agradou ao Senhor, porque talvez a Bíblia não fala que tipo específico ou qual era a quantidade, mas ele dá. Diz a palavra do Senhor que Abel dá as primícias, o melhor. Ele não deu a sobra do rebanho do rebanho dele, a gordura do rebanho, mas ele fez isso com excelência. Não fala a quantidade, mas suponhamos que sejam 20, ele dá o melhor, porque pela fé ele oferta. E isso é fé, meus irmãos, não para receber algo, porque Caim talvez o fizera, dizendo assim, Deus vai se agradar de mim porque eu sou bom. Mas esquecer de algo fundamental, que esse Deus conhece as intenções do nosso coração. Algum dizimista um dia chegou para mim e falou, pastor, eu dizimo, mas não está sendo repreendido o devorador. Eu falei assim, de que forma você dizima? Não, sabe como é que é, né? Sou obrigado. Tem que fazer. Eu falei assim, esse é o problema. Toda oferta e devolução de dízimo, nós o fazemos pela fé. Nós o fazemos porque sobra. Nós o fazemos porque estamos abastados ou equilibrados financeiramente. Isso é dado, meus irmãos, de forma pela fé. Assim também como nós percebemos, verso de número 5, que pela fé foi levado Enoque, ou trasladado aos céus, para não ver a morte. A comunhão com Deus, em relação à santidade, a uma vida devocional de oração, também é feito pela fé. Enoque, diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 5, verso 24, que Enoque andou com Deus. O sentido de andar com Deus é agradar o Senhor, é exercer uma vida que glorificasse, exaltasse a Deus. Era uma vida de testemunho fiel ao Senhor. Enoque então foi trasladado, foi levado ao Senhor e não conheceu a morte. Meus amados, a nossa vida de santidade também precisa ser pela fé. Tem hora que quando a gente não está querendo orar, vamos orar pela fé. É um esforço muito grande, porque usar a fé genuína que Deus dá, também se dá com um esforço muito grande.
Nós não podemos usar de desculpas com Deus em relação à nossa vida com Ele. Se é para pensar quantas desculpas nós damos para Deus. Aí eu não posso isso, aí eu não posso aquilo. Eu já disse aqui aos irmãos que teve um dia que encontrei uma irmã no shopping. E quando encontra essa irmã no shopping, ela não disse que não vinha para a igreja porque a igreja tinha Covid. Mas ela entrava no Uber, que a possibilidade de ter Covid é muito maior, porque várias pessoas se assentavam e se assentam no banco do Uber, colocam a mão na maçaneta. Não é assim, meus irmãos? Não é assim? Mas não pode vir para a igreja, porque a Covid se converteu. Se tornou membro da Igreja Congregacional 3 de Maio. Mas engraçado que encontrei no shopping. Não, pastor, eu falei assim, minha irmã, e a Covid? A irmã disse que a Covid não está na igreja, então ela se desviou do shopping center, está desviada do mercado e está desviada do supermercado, ou então está desviada até do Uber. O Uber não recebe porque, meus amados, você percebeu como a gente usa desculpa para Deus? Usamos de desculpa para não vir nos cultos semanais, mas nós não usamos a desculpa para ir para a festa. Nós não usamos a desculpa, meus irmãos, para ir jogar bola às 5 horas da manhã, mas temos dificuldade de estar às 5 horas da manhã para orar. Observe bem que a ideia do texto, que pela fé, que os hebreus falam que Enoque andou com Deus, que não passou pela morte, porque Deus havia levado. E diz o texto que antes de ser levado, ele obteve bom testemunho de vida. Ele viveu para Deus, a sua vida era um testemunho para as pessoas. Olha para o verso de número 7. Pela fé, Noé divinamente foi instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação. Que fé é essa, meus irmãos? Que fé é essa que constrói uma arca, que durante anos e anos e anos e anos e décadas não chovia, mas Noé preferiu ser taxado como louco para os homens, mas para Deus obediente. Aqui percebemos que pela fé Noé preferiu agradar a Deus do que se envolver com os outros homens, do que estar no mesmo sentimento dos outros homens, de não buscar a Deus, porque era um tempo que as pessoas não estavam buscando a Deus. Eram pessoas prostitutas, eram pessoas que desagradavam ao Senhor em todos os sentidos, eram orgias, desafetos diante do Senhor, palavras torpes, isso era comum, como nós temos visto nos dias de hoje. E o pior de tudo que nós temos dado, meus irmãos, é apelidos para o pecado. Problema. Pecado não é problema, pecado é pecado. Temos dado apelidos para o pecado. Ah, é assim mesmo. Né? Fazer o quê? Nós estamos chamando o pecado de fazer o quê? Ou outro que é muito comum, nada a ver, pastor. É o apelido do pecado. Normalidade. Isso acontece, pastor. Estamos vendo, meus irmãos, eu disse ontem, estava conversando com o Jário, eu não me escandalizo com mais nada, mas eu também não me conformo. Porque o problema de você não mais se escandalizar com os fatos, é você começar a concordar com eles. Eu não me escandalizo, mas eu também não posso concordar. Mas tu falou, pastor, coitado. Aí começamos a vitimizar, porque a mãe, porque o pai. Meu irmão, pecado é pecado. Noé agradou o Senhor, foi obediente a Deus, mesmo que recebera dos habitantes tantas nomenclaturas, é louco, ele não está pensando bem, mas ele preferiu agradar a Deus, porque como diz o verso 6, sem fé é impossível agradar o Criador. Olha o verso de número 8. A partir daí, meus irmãos, grande parte do texto de Hebreus 11 é dedicado a Abraão.
Verso 8 fala que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha como Deus é bondoso nos dias de hoje. Antes de enviar um missionário, Ele coloca convicção no coração do missionário para o lugar que deve ir. É assim ou não é? Deus é bonzinho demais com a gente hoje, né? Ele nos avisa antes: ô fulano, tu vai para tal lugar. Mas Abraão, quando obedeceu à voz de Deus, ele não perguntou: para onde, Deus? Em que lugar devo estar, Deus? Qual o nome da cidade? Como será, Deus, a minha caminhada até lá? Abraão não pergunta nada, ele apenas obedece. E quantos de nós questionamos a Deus o porquê, para onde e para quê? Abraão, meus irmãos, é justamente a figura exata da fé, que não pergunta para Deus o porquê e nem para onde, ele vai e faz, sem saber para onde ia. E a pergunta que eu faço: se Deus te chamar, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Para quê, Senhor? E por quê? Quando nos vêm as provações, o que nós perguntamos? Senhor, por que isso? Olha como a nossa fé é rasa. É rasa. A nossa fé é fraca. Porque quando vem situações, a gente não para, sabe, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor mandar fazer, o Senhor faz. Estou aqui, estou disposto, me usa, eis-me aqui, estou aqui à disposição do teu reino, para onde o Senhor me mandar, eu vou. E esse teste, meus irmãos, muitas vezes é feito para nós, que até mesmo como pastores, nós somos muitas vezes indagados pelo próprio Deus, né? Rapaz, tu realmente tem fé? Ter fé em Deus é ouvir a voz dele: saia daí. Tá, ok, estou saindo, Deus. Não faça isso, está certo, Deus, eu não vou fazer. Mas hoje, vivemos uma geração que questiona Deus por tudo. Ele sim usou a fé para obedecer a Deus sem questionar. Abandonou tudo por amor a Deus e obediência a Deus. Viveu como peregrino em terra estranha, verso de número 9, vai nos dizer. E durante esse percurso, ainda recebe a promessa de ser pai de uma grande geração, mas ainda tem esposa que é estéril. Verso 17, vai dizer que Abraão, pela fé, foi provado quando foi colocado à prova. Que prova foi essa? Está em Gênesis, capítulo de número 22. Que quando Deus pede o filho da promessa para ser sacrificado. Agora vamos ser bem sinceros, meus irmãos. Nenhum de nós sacrificaríamos os nossos filhos, se Deus pedisse. Vamos ser sinceros. A gente não está nem disposto a sacrificar o nosso bem por amor a Deus. A gente não quer sacrificar o nosso salário por amor a Deus. Não quer sacrificar o carro. Não quer sacrificar a casa. A gente não quer sacrificar a nossa roupa. Nós não queremos. E ainda falamos que temos fé em Deus. A verdade é que nós não estamos dispostos a oferecer os bens que possuímos. E o que mais eu acho engraçado é que o presbítero, o pastor Edilson, né? O presbítero Edilson falou uma coisa aqui um dia que eu achei fantástica. Nós devolvemos para Deus o recurso que é dele. Ou seja, a gente recebe algo que é dele. E temos dificuldade de devolver para ele o que é dele. E achamos que são nossos. Nós temos dificuldade. Temos dificuldade de dispor o nosso tempo para Deus. Quer ver a prova? Tirar uma noite de sono para vir para a vigília. Alguém quer sacrificar uma noite de sono? Quer ver outra coisa? Irmãos, vamos fazer um evangelismo hoje à tarde? De 2 horas da tarde. A verdade é que nós não queremos sacrificar para Deus.
Quando o filho é oferecido ao Senhor, consagrado, ou seja, é apresentado a Deus, ó Senhor, esse filho é teu. Aí Deus chama o filho, meu pai, não. Pastor, converse com meu filho para ir não para missões. Está muito cedo e precisa passar pela faculdade. Meu filho precisa se formar primeiro e Deus está colocando no coração a chama, no coração dele para missões. Não precisa fazer faculdade. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero, eu admiro os mormons. Em que quesito? Antes de todos os jovens irem para a faculdade, dedicam-se 2 anos para a obra dos mormonismos. Mas nós não queremos sacrificar, porque exige fé. Exige fé. Abraão foi pedido de Deus: Abraão, eu quero teu filho, tu vai sacrificar. É evidente, meus irmãos, que Deus não aceita sacrifício humano. Ali Deus não aceitaria a morte de Isaac como sacrifício, porque senão Deus se igualaria ao que estava acontecendo também em Levítico, quando fala que alguns ali sacrificavam Moloque, obrigado presbítero, sacrificavam os seus filhos a Moloque, colocavam os seus filhos diante de uma estátua ardendo, colocava ali, eram queimados até a morte. É evidente que Deus não receberia esse sacrifício, mas Deus provou até onde Deus era mais importante do que a própria promessa de Deus. Aí Deus está nos falando hoje, para mim e para você, dizendo: vocês não têm sacrificado o que é devido, porque exige fé. Tem que existir muita fé para isso. E volto a dizer, é aonde que nós percebemos que a nossa fé é superficial. Como a nossa fé tem sido superficial, rasa. E exigimos de Deus. E ainda temos a coragem de perguntar para Deus: mas Senhor, para quê? Por quê? Para onde? Para que isso, Deus? Então, pela fé, Abraão ofereceu o seu filho. Pela fé entregou o seu filho. Isso não é para qualquer pessoa não, por isso que ele é chamado pai da fé. Além de ir para um lugar que não sabia, ofereceu pela fé o seu próprio filho. Olha só o que está escrito no verso de número 33. E eu estou partindo para o final. Quero concluir a palavra do Senhor aqui, nessa manhã. Quando os irmãos estão aí abrindo, eu quero dizer, meus irmãos, que a fé nos faz viver uma vida digna diante de Deus, de fato. A fé, ela de fato revela quem somos para Ele. Por isso que não me espanta que, e não me conformo, é claro, como muitas pessoas têm vivido, ou têm dito que têm vivido uma fé evangélica, uma fé em Cristo. Mas aqui está a prova de fato se temos fé verdadeira ou não. Aí, meu irmão, aqui o Senhor Deus vai apertar o nosso cerquinhozinho. Está preparado aí? Está preparado? Eu posso falar? Vamos ver se nós temos fé de fato, como nós temos ouvido. Verso 33. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Aqui a promessa parece maravilhosa. Que coisa linda, pastor. Pela fé agora eu vou ser rei. Pela fé eu vou derrubar a China. Pela fé eu vou entrar na Coreia do Norte, eu vou olhar para a cara do imperador, eu vou apontar o dedo na cara dele e vou dizer: perdeu, playboy. É bonito isso agora, né? É lindo, né? Mas vai a história para eles conquistarem. Verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. Olha, isso é fé. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Verso 35. Mulheres receberam
pela ressurreição dos seus mortos. Alguns, olha o negócio apertando aqui, foram torturados, não aceitando o seu resgate, mas obtiveram superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Fizeram tudo isso pela fé em Deus, para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para servir a Deus, para se santificarem a Deus, para andar em retidão a Deus. Suportaram tudo com firmeza, até mesmo diante da face da morte. Pela fé eles fizeram isso. Na verdade, meus irmãos, eu quero compartilhar algo que está vindo no coração. Quando um crente tem medo da morte, eu não estou aqui dizendo que a gente vai procurar a morte. Mas quando o crente fala, pastor, eu tenho medo de morrer, eu fico pensando, meu Deus do céu. Ou falta conversão, porque a morte não é um problema para nós, meus irmãos. Ela não é o problema. Mark Lloyd Jones, um grande pastor congregacional, um expoente pregador, teólogo, servo de Deus, muito doente, sofrido. A família ora por ele, Senhor, cura, liberta ele. Ele, quero receber esse tipo de oração não quero ser curado não, eu quero ter encontro com Deus. Mas nós, será que teríamos a mesma coragem? Pastor, eu tenho muita coisa para viver, ainda não é tempo, Jesus. Você vê como a gente precisa repensar, se de fato confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo disse, morte para mim é lucro. Meus irmãos, desculpa o termo aqui, mas eu apanhei esses dias da palavra de Deus. Eu fiquei esmurecido, meus irmãos, no sentido de repensar até mesmo. Eu fiquei repensando, meu Deus, será que eu lhe confessei como Senhor e Salvador? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tenho vida verdadeira em Cristo? A Covid tem provado para muitos na época, que como faltou muita conversão na vida de muita gente. Não estou dizendo que a gente vai ser imprudente. Estou vendo ali Fred e Márcia, que esses dias estava espirrando, está ali, prudente. Temos que ser prudentes, sim, meus irmãos. Temos que cuidar da saúde, sim. Mas às vezes o que eu fico pensando é como tem pessoas que têm tido medo da morte. Por que o crente deve ter medo da morte? Se já recebeu a vida eterna. E se morrer, o dia que Jesus voltar vai ser ressuscitado. Precisamos repensar sobre isso. Dia 11 agora desse mês, estará pregando aqui na quinta-feira um irmão chamado Rashid. É isso mesmo, né? Rashid, um refugiado do Afeganistão, não é isso? Afeganistão, prometido de morte se voltar para o país, estará pregando aqui, dia 11, a palavra do Senhor. Sabe quem deve orar? Por quem? É ele que precisa orar pela gente. Porque por essas perseguições que estamos sofrendo hoje, a gente está tudo assim, ai Jesus, e agora? E aquele povo prometido de morte diz, eu não nego Jesus, nem que a morte bata na minha face. Como a gente tem sido um crentinho meia boca, superficial. Aí quando vem a primeira luta, desiste na primeira instância, se esmorece no primeiro momento. Esses homens foram açoitados, foram para a prisão, foram, meus irmãos, em todo o tempo saberem colocados à prova, mas não negaram Cristo Jesus, porque a fé deles era genuína, a fé deles era verdadeira.
Meus irmãos, muitas vezes nós trocamos até a nossa fé em Deus por coisas banais, ainda mais quando vir provação. Esses homens nos mostram, meus irmãos, que devemos ter a valentia dessa fé. Pastor Richard, um doutor, e também ele é pastor titular da segunda igreja presbiteriana em Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Eu tive que escrever o que ele disse aqui. Ele disse: a fé pode fazer grandes coisas na vida de qualquer crente. Se você vive pela fé em Deus, não importa quem você é ou qualquer outra coisa a seu respeito, você pode fazer diferença para o reino de Deus. Esses homens fizeram diferença, porque não procuraram a fé para serem famosos, não usaram a fé para serem ovacionados ou idolatrados. Eles não usaram a sua fé, nem tão pouco, meus irmãos, apenas para dizer que estavam livres. Eu acho fantástico, Atos capítulo de número 4, estava Pedro e João lá aprisionados, a igreja orando. Sabe o que eles oravam? Senhor, dê autoridade para eles. A igreja não estava orando para serem livres da cadeia, não. Pode ver em Atos capítulo 4, Senhor, dê autoridade para que eles preguem a tua palavra. Isso é fé, meus irmãos. Não usaram a fé, não usufruíram a fé para meios de enriquecimento, favorecimentos. Foram açoitados simplesmente porque criam em Deus, perseguidos. Voltando para o Sermão do Monte, Mateus 5, e Jesus Cristo falando: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, maltratarem, injuriarem, caluniarem, fiquem tranquilos, vocês são muito mais do que felizes, e o reino dos céus vos espera. Mas queremos usar para justificar o nosso desejo de enriquecimento. Eles usavam a fé para ter o bom testemunho de Cristo. Eu fico tão triste, meus irmãos, também quando a gente percebe, eu quero aqui também novamente dizer, quando a gente vai para uma igreja evangélica, a gente vê a foto do pastor é maior do que o nome da igreja. O pastor tem mais proeminência do que a igreja. O pastor é o cara. Aí quando um dia o Senhor Deus derruba o orgulhoso, a igreja sofre. Porque tem muitos que ainda centralizam o homem como se fosse o centro de todas as coisas. O Andrezinho aqui, meus irmãos, se não andar na linha, Deus me tira do altar, me envergonha, usa Satanás até mesmo para me envergonhar, porque Deus faz isso. Pode envergonhar lá, Satanás. Soberbo, tem que ter queda mesmo, para aprender a largar de ser besta. Deus faz isso, meus irmãos. Porque até o diabo é diabo de Deus. Eu li alguém dizendo isso. Em que sentido? É Deus quem dá ordem para o diabo, não é o diabo que dá ordem para Deus, não. Vai lá, meu filho, pode ir. Olha, Jó, pode. Tira tudo que ele tem, só não tira a vida porque a vida me pertence. Pode tirar, fica à vontade. Mas você tem um limite. Você vai até aqui, paf. Meus amados irmãos, não usemos a fé para benefícios pessoais. Isso é Deus quem se encarrega de fazer. Não é a nossa fé quem se encarrega de receber as benesses de Deus. É a nossa fé nele. E ele, percebendo que temos realmente uma vida de obediência, que agrada, que adora, que busca santidade para o nome dele ser glorificado, para um bom testemunho, Deus vai dizendo: toma aqui, meu filho. Toma aqui, toma. Receba aí, tchac. Toma mais. Vai, receba. E eu tenho experimentado isso. Eu conheço muitos irmãos que têm experimentado isso, mas tem gente que só quer ter fé para se enriquecer. E quando enriquece, esquece que Deus foi quem deu. E isso é idolatria. O verso 6, finalizando. Pastor Internacional, fica aqui do meu lado, pastor Internacional. Vai cantar, meu pastorzão? Louvado seja Deus pela vida do pastor Moisés. Eu tenho orado para que ele seja mundialmente conhecido, meus irmãos. Você pode dizer amém? Amém. Receba aí, meu pastorzão. Eu estou orando para que... temos muitos irmãos aqui, eu tenho orado, meus irmãos. Olha, eu vou dizer,
Eu quero dar um recado aqui aos meus amigos presbiterianos, batistas, assembleanos. Vocês são a bênção. Mas eu quero dizer que também nessa igreja aqui, tem tantas pessoas tão abençoadas como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Ronaldo Lindório. Vai dizendo os nomes aí, pastor internacional. Né? Tem mulheres aqui que são tão abençoadas, Fred, do que a irmã Edné Williams, que é uma referência. Não é, irmã Vera? Ali, ó. A nossa Edné Williams. Nós temos aqui Jonas Madureira. Nós temos aqui, né? Não é não, irmã Flávia? Olha lá, irmã Flávia. Uma professora de faculdade, dá bom testemunho. Quem disse que a gente precisa ir para os Estados Unidos, irmã Flávia? Meus irmãos, aqui essa igreja é um celeiro de Deus. É por isso que a gente tem que ter fé. Não é que a gente vai vamos se projetar para ser misericórdia. Não, é para que o mundo conheça que Deus também usa congregacional. Nada contra os presbiterianos. Deus abençoe vocês. Batista, receba o meu abraço. Eu também já fui pastor batista, né? Eu louvo o Senhor pela vida dos assembleanos de Deus e muitas outras igrejas que são referências também. Mas a igreja congregacional também é uma grande referência e vai continuar sendo em nome de Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, verso de número 6. Eu quero aqui já convidar a Jeter para que possamos ouvir um cântico com o coral. Vamos ler todos juntos. De fato, já pararam para pensar aqui, vocês já leram com calma? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele, e quem recompensa? Quem dá o galardão? Quem dá a bênção? E quem deu salvação? E quem nos fez hoje filhos? Através do seu Filho Jesus Cristo. Então percebam, a fé deve agradá-lo, buscá-lo, adorá-lo, se submeter a Ele. E Ele é quem recompensa, é Ele quem promove graça, é Ele quem promove providência, é Ele quem promove todas as coisas. Então para de ter fé para receber as coisas, tenha fé em Deus que providencia todas as coisas. Permitam-me. Aleluia! Tenha fé em Deus. Só nele, somente nele. Pare de ficar usando a fé para outros objetivos, a não ser para Ele. Eu creio, meus irmãos, que Ele supre as necessidades, eu creio. Mas Ele supre quando eu tenho uma vida nele, para Ele e por meio dEle. Você pode dar uma glória a Deus? Ao Senhor! Ao Senhor! Ao Senhor! Vamos adorar Jesus.